projeto que está em execução. Então, se a empresa, dentro da análise SWOT, conseguir analisar quais são seus pontos fracos, quais são seus pontos fortes, analisar também, a partir desses dois âmbitos, quais são as oportunidades que ela consegue e também quais são as suas ameaças, tá? Ela consegue analisar muito bem dentro de projetos riscos. Então, ela vai analisar, olha, eu não sou muito boa no back-end, por exemplo, eu sou melhor no front-end. Então, o back-end é o quê? É uma ameaça, né? O front-end, por exemplo, já não, eu já tenho ali facilidade, eu posso até ter isso como uma oportunidade do quê? De diminuir o custo do meu projeto, de, às vezes, deixar menos tempo, então apertar ali o cronograma nessa parte. Então, tudo isso, a análise SWOT nos auxilia. Tem uma outra técnica que é o Canvas, tá bem? O Canvas, ele pode também ser usado para o planejamento estratégico. E no caso, ele permite desenvolver e projetar modelos de negócios novos ou já existentes. E o que é o Canvas, né? Ele pode ser um diagrama simples, no qual permite ter uma visão de todo o negócio em apenas uma página. Não só do negócio, tá? Mas como do projeto em si. Eu trouxe aqui um Canvas, né, pra gente analisar. Aqui ele é um Canvas mais geral e ele tá para negócios, tá? Então, nós temos parceiros-chave, atividades, canais de comunicação, relacionamento com o cliente e assim por diante. Mas a gente poderia adaptá-lo, tá? Ele pode ser utilizado em qualquer etapa da empresa. Então, aqui poderia ser, por exemplo, requisitos. Ok? Nós poderemos ter aqui as justificativas das implementações, quais são os meus riscos, quais são os meus custos e assim por diante. O Canvas, ele lembra bastante o Kanban. O Kanban, então, né, o Kanban tradicionalmente é uma metodologia ágil, mas a característica mais forte dessa metodologia é aquele uso do quadro. Mas o quadro, geralmente, ele mostra ali uma linha de produção. Então, quais são os meus requisitos que eu tenho, o que está na fila, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou testando e assim por diante. Já o Canvas, não. O Canvas, eu posso colocar quais são os canais de comunicação que eu estou utilizando, tá? Quais são o meu cliente a quem contactar. Então, perceba que ele dá uma visão mais geral do projeto. Então, ele é bem interessante para a gente utilizar com essa característica, tá bem? Então, se eu quero uma visão mais geral do meu projeto, ao invés de usar o Kanban, eu utilizo o Canvas. E a última ferramenta que a gente vai analisar é o BSC, o Balance Scorecard. Ele é uma visão, então, integrada e balanceada da organização, que descreve a estratégia em 4 perspectivas. Então, financeira, processos internos, cliente, aprendizado e crescimento. Como que eu posso agregar isso ao meu projeto, né? Pense comigo, o meu projeto, eu tenho os meus processos, eu tenho o meu aprendizado e crescimento, eu tenho o meu cliente e eu tenho, obviamente, o meu interesse na parte financeira. Então, eu posso pegar um BSC e passar para projetos de software, geralmente com 4 pontos. Então, eu tenho que analisar quais são os meus objetivos com esse projeto, né? Com a minha parte financeira, com a minha parte do cliente, com a minha parte do processo interno, com a minha parte de aprendizado. Posso também ter os meus indicadores, né, do que eu estou esperando para cada um, quais são as minhas metas para esse projeto e também quais são as minhas iniciativas que eu devo ter para alcançar essas metas. Então, com esses 4 pontos aqui, eu consigo utilizar o BSC no meu projeto. Então, com o Canvas, com o análise SWOT, com o BSC, eu consigo trazer ali uma formalidade e integrar o projeto de software geralmente na companhia, tá? Então, com os alinhamentos da nossa organização. Isso é muito interessante para que a TI, né, principalmente quando nós estamos falando de grandes corporações que não realizam somente projetos de software, sejam integrados. Vamos falar da evolução do software, tá? A gente sabe que o ciclo de vida do software, ele é muito maior do que o do projeto. Não é mesmo? O projeto acaba, no entanto, o nosso software ele continua ali tendo as suas funcionalidades, sendo utilizado pelo cliente. Mas por que ele evolui? Porque geralmente, né, o nosso cliente ele tem novas necessidades, ele muda de ambiente e tudo isso faz
com que a gente precisa evoluir esse software. Então, o ciclo de vida dele não para quando a gente entrega para o cliente. A gente tem que dar essa evolução. E sistemas, né, softwares em geral, são caros. Então, por serem custosos, o que acontece? A gente tem ali que dar essa manutenção, né, essa evolução, para que eles não caiam em desuso rápido. Tá bem? A gente vai entender agora o ciclo. A gente vai ao quadro. Temos aqui, então, que como os nossos sistemas mudam conforme a empresa muda, né? Então, logo novos lançamentos são criados, a gente tem que nós vamos criar versões. Essas versões são do nosso produto já pronto. Então, essa versão 1 é a primeira que você vai entregar para o cliente. Passou um tempo, a empresa teve algumas modificações, a gente tem então esse processo em espiral. Nós vamos então novamente especificar qual é a evolução que o meu cliente quer. Após essa especificação, vamos implementar. É imprescindível fazer essa validação, tá bem? Então, validar se não houve nenhum efeito cascata em erros e botar em operação a nossa versão 2. E isso vai continuar até o nosso ciclo de vida do nosso sistema se interromper, tá bem? E vendo, né, outro autor, ele dá a evolução do software como se fosse uma linha do tempo, não em espiral, como a gente viu. Mas o que ele diz, né? Ele diz que primeiro tem o desenvolvimento do software, então aqui é o nosso projeto normal. O cliente veio, fez as requisições dele, a empresa implementou, testou e entregou o produto. E temos a evolução. A evolução nada mais é do que alterações significativas na arquitetura e na evolução. Quando nosso sistema ele pode estar em serviço, no qual as mudanças são pequenas, então algum bug, alguma adição de funcionalidade muito pequena, por exemplo, eu quero que agora o meu cliente possa ser buscado por nome e por CPF, não só por CPF. Então, é uma modificação pequena, por exemplo. Então, ele está em serviço. E por último, a desativação do software. Perceba que nesses dois modelos que eu apresentei para você, os dois basicamente fazem a mesma coisa, né? Um é espiral, um diz ali que nós vamos ter diversas modificações, já o outro autor nos diz que ele vai estar em parte em serviço, no qual nós vamos ter pequenas modificações, mas ele também vai estar em evolução até ele entrar em desuso, tá bem? Então, as duas significam a mesma coisa, que nós vamos ter ali que evoluir o nosso software, geralmente integrando funcionalidades que fazem ali uma certa mudança, não pequenas mudanças ou pequenos erros, tá? Uma evolução grande que tenha significativa. E pense comigo, é mais fácil você evoluir algo que você fez ou algo que um terceiro fez? Então, essa questão de você ter uma documentação e dar essa evolução é muito mais simples quando está na empresa. Quer dizer, nem sempre é tão simples, mas tende a ser, tá bem? Então, se você entregar um software para uma empresa terceira que não desenvolveu ela, ele vai ter muito mais dificuldade e ter provavelmente alguns problemas ali após essa evolução, tá bem? Mas a gente vai ao quadro, porque eu trouxe outra imagem que mostra o processo de evolução. Primeiro eu tenho que identificar essa modificação, essa mudança a ser feita. Vou ter então uma proposta realizada. Essa proposta é muito importante que seja feita uma análise, ok? Muito minuciosa, se vai ter impacto em demais funcionalidades e assim por diante. Depois da proposta, nós vamos para o processo de evolução e nós teremos um novo sistema. Tá bem? Perceba que não é o meu sistema antigo. Se eu tenho uma evolução, é um sistema novo. E esse cíclico, né, continua por toda a vida. Mas quais são as atividades envolvidas na evolução do software? Aqui eu trouxe algumas, tá? Primeiro, essa solicitação. Então, o meu cliente chegou falando que gostaria ali de uma mudança no software dele, né? Queria colocar outra funcionalidade, por exemplo, ou mudar o ambiente, tá bem? Aí você vai fazer a análise de impacto. A análise de impacto, ela deve envolver o custo e o impacto dessa mudança. E ela deve ser muito bem avaliada para ver o quanto o sistema vai ser afetado por essa evolução, tá bem? Então, essa análise, ela é imprescindível. Após a gente fazer essa análise, nós vamos para o planejamento da release. O que é release? É o lançamento de uma nova versão.
E o que esse planejamento pode ser feito, né? Ele pode ocorrer, então, com a correção dos defeitos, pode ser uma adaptação para a plataforma ou um aperfeiçoamento do sistema. Perceba que essa evolução, então, ela pode estar relacionado com algum defeito que foi encontrado, com um novo ambiente ou também com uma nova funcionalidade, tá bem? Após, então, o planejamento e analisado em qual parte ela se encontra, nós vamos para a implementação de mudança e, por último, a liberação do sistema, tá bem? E como que a gente faz a implementação da mudança propriamente disso? Dessa questão aqui, né? Como que a gente vai abrir agora essa caixinha e analisar mais minuciosamente. Nós temos, então, que avaliar as mudanças propostas, fazer novamente a análise de requisitos, então, não completa do software, né? Da mudança, obviamente. Obviamente que fizemos essa análise de requisitos, volta como um ciclo, mudanças propostas, até que ela se acabe. Após isso, nós vamos atualizar os requisitos, então, se foi trabalhado o ML, deve ser atualizados aqui. E partimos então para o desenvolvimento de software. Nesse desenvolvimento deve ser, obviamente, implementado a evolução requerida e também os testes, tá bem? Os testes devem ser mais profundos, porque se você tiver ali na análise identificado alguma correlação com outras funcionalidades ou uma matriz de rastreabilidade, você tem que testar essas também. Tá? É como se fosse um teste de integração. Se você está colocando uma nova funcionalidade, você tem que analisar onde ela foi integrada e realizar esses testes nessa integração. Vamos então partir para o nosso último assunto, que é manutenção de software, tá? Manutenção de software, geralmente ela está relacionada com você resolver um problema, tá? Dar manutenção em algo que foi logo entregue. Tá bem? Então, a evolução a gente parte de algo que é necessário. Então, eu preciso de uma nova funcionalidade, os requisitos do meu cliente mudou, eu preciso evoluir aquilo. Já a manutenção, ela é realizada, né, quando a gente entregou algo para o nosso cliente, ou não estava do jeito que ele queria, ou também tem algum erro. Então, tudo isso são características da manutenção. Nós podemos ter manutenções evolutivas, que são aquelas que vão trazer novas funcionalidades. Então, a evolução do software, a gente pode dizer, assim, né, a grosso modo, que ela está dentro a evolução está dentro da manutenção. Mas vamos iniciar, então, falando da manutenção, né, falando dessa gestão. Primeiro, as modificações, elas são inevitáveis. Não adianta você vai modificar, seja para correção de erros, seja para adição de novas funcionalidades. E como que a gente pode realizar uma gestão de modificação? Primeiro, identificar as modificações, controlar essas modificações. Aqui eu gosto sempre de apontar a gestão de configuração, que é relacionado com as nossas versões, tá bem? Então, é sempre importante eu ter essa controle, né? Utilizar geralmente alguns USVN, alguns versionadores que nos ajudam a controlar. Porque se eu estou modificando, eu estou alterando algo já pronto. Então, eu tenho que fazer esse controle. Tenho que garantir as modificações sejam implementadas corretamente e, obviamente, documentar e relatar as modificações. Então, fazendo contemplando esses passos, né, a gente consegue ter uma boa gestão de modificação. A manutenção, ela é extremamente custosa, tá bem? Por quê? Porque ela envolve você mudar algo que já está feito, então você vai ter que descobrir o que você vai ter que alterar, envolve refazer alguns documentos, envolve você ter um controle de versionamento, e se for algo antigo, tipo um sistema legado, envolve você entender o problema, que eu acho que é uma das partes mais difíceis. A gente pegar algo antigo, né, que você fez há alguns anos atrás, ou até mesmo de outra companhia, e tentar dar manutenção. É bem complexo, tá? E eu trouxe um gráfico que apresenta quais a distribuição de custos da manutenção. Então, o que é mais caro a gente fazer? Primeiro, é mais caro a gente dar adição ou modificação de funcionalidade. Portanto, para uma empresa, quando o cliente vem, né, solicitando uma adição de uma funcionalidade ou uma modificação muito brusca em algum tipo de requisito, é a parte mais custosa para a empresa. Já a adaptação de software,
gira em torno de 18%, tá bem? E o reparo de defeitos, 17%. Bem, então perceba que é uma fatia muito grande a gente adicionar ou modificar as funcionalidades, tá? É muito custoso por causa disso, porque você tem que ter todo o entendimento do processo e também relacionar com alguns impactos que ela pode causar. E eu trouxe aqui, né, parece fácil a gente sair modificando, mas geralmente essa prática é custosa. E por quê? Nesse gráfico, né, que o Somerville traz, ele mostra dois sistemas. No primeiro sistema, ele acabou gastando, né, 25 mil a mais, ó, perceba que no custo de desenvolvimento, a gente anda um pouquinho mais na barra, ele gastou 25 mil reais a mais na parte de desenvolvimento, de planejamento, então ele teve um projeto de software mais bem instaurado, ele utilizou todas as técnicas mostradas na disciplina. Ele gastou um pouco mais aqui, no entanto, ele economizou na parte de manutenção, tá? Ele economizou em torno de 100 mil. Perceba que é uma diferença muito gritante. E por quê, né? Por que é importante a gente ter um projeto de software bem estabelecido com as técnicas apresentadas? Porque a gente acaba diminuindo na manutenção. E como a gente viu no primeiro slide desse bloco, as manutenções, elas são indiscutíveis, elas vão acontecer, tá bem? Não tem como você entregar algo para o seu cliente e não ter modificação nenhuma. Vai ter ou por um reparo, ou também para uma adição de funcionalidade, né? Softwares são ativos caros. O nosso cliente não vai ficar trocando. Além de caro, geralmente também eles são demorados para serem desenvolvidos. Então, tudo isso atribui, né, aos nossos clientes a quererem evoluir o nosso software. E para isso a gente tem que dar manutenção. E é custoso, tá bem? Mas quais são os principais motivos para a gente ter ali o nosso esse custo, né? E essa dificuldade na manutenção? É isso que a gente vai analisar agora. Primeiro, estabilidade na equipe. A gente sabe que as equipes de TI, elas têm uma rotatividade muito alta. Então, existe muita evasão, a equipe muitas vezes é desfeita até para participar de outros projetos e quando chega o software para manutenção, não consegue ali dar assistência. Tá bem? Então, essa estabilidade da equipe é um fator que impacta bastante na manutenção de software. Responsabilidade contratual, então não há um interesse muito grande em desenvolver um software fácil, né? Não se utilizou ali muito bem o paradigma. Habilidade pessoal, então por isso que a gente estuda também o planejamento de equipes. Por quê? Porque se eu tenho ali uma diversidade de colaboradores, fica mais fácil eu ter esse time auto-organizável, né, com multidiverso. No caso, vai ter pessoas que trabalham com banco, trabalham com front-end, back-end e assim por diante. E, obviamente, a estrutura e a idade do programa. Nós temos softwares legados, que são aqueles programas muito antigos, né? Como os de bancos. Não sei se você sabe, mas a maioria dos nossos bancos aqui, acho que até de fora também, utilizam COBOL, que é uma linguagem super antiga e difícil, né? Imagina se mexer em Java já é difícil, imagina em COBOL. Então, acaba ali dando dificuldade. Eu dei exemplo de banco, mas o seu cliente pode ter um sistema no qual ele é apegado e não quer ali comprar outro, porque é custoso, porque a equipe já conhece e você tem que evoluir. Então, se for uma linguagem difícil e ainda se for um projeto que não tem documentação, aí dificulta mesmo, tá bem? Mas a gente vai ao quadro, pois a gente vai falar dos tipos de manutenções que possuem, tá? A primeira manutenção é a corretiva, no qual é aquelas que nós vamos corrigir os bugs ou qualquer elemento do código que não esteja funcionando. Então, é aquela manutenção que você dá para corrigir alguns erros que aconteceram, tá bem? A adaptativa, no caso, elas são necessárias quando o software deve cumprir novos requisitos, então você vai fazer ali, ela é chamada de adaptativa ou evolutiva, portanto, você vai atribuir novas funcionalidades. A perfectiva, ela é utilizada para melhorar a qualidade, acrescentando novas funcionalidades ou melhorando o desempenho. Ela está muito envolvida com a parte de desempenho, tá bem? Então, você quer melhorar a segurança do seu cliente, você vai dar uma manutenção perfectiva. Você quer que aquela
que aquele sistema ocorra mais, faça seus processamentos mais rápidos, manutenção perfectiva. E a manutenção preventiva, que é chamada de reengenharia, é uma que a gente conhece por refatoração, tá bem? Por que refatoração? Porque eu vou pegar o meu código, que geralmente é difícil de entender, e vou remodelá-lo para que ele fique fácil. Parece retrabalho, mas pensando que a modificação é tão custosa, algumas vezes valem a pena. Mas eu quero voltar com você a esse slide, porque tem uma frase que eu gosto bastante. Quanto mais difícil de entender um programa, mais difícil de mantê-lo, tá bem? Então, leve essa frase com você quando você estiver no mercado de trabalho. Se você for para essa área de desenvolvimento, tente fazer programas fáceis, tá bem? Para que então seja fácil de mantê-lo. E para a gente finalizar, existem algumas previsões de manutenção. Essas previsões, elas são práticas que tentam prever possíveis manutenções. Então, a gente tem uma previsão para analisar a facilidade de manutenção. Neste caso, a gente vai então fazer uma listagem de quais são as partes que serão mais difíceis para se manter. Então, aqui é interessante fazer uma rastreabilidade, você entender quais requisitos ali, quais funcionalidades trocam informações, né? Porque isso pode gerar ali um desencadeamento de erros. Então, essa é a previsão de manutenção. Já a previsão de mudanças no sistema busca quais partes serão afetadas para o sistema. Então, elas estão bem interligadas. E a de custo, qual será a mais custosa, tá bem? E com o passar do tempo, qual será então a que mais vai gerar prejuízo se a gente tiver que fazer a manutenção, tá bem? Acredito que com todos esses argumentos eu consegui provar para você que realmente a manutenção de software é algo que a gente deve cuidar. E qual é a melhor forma da gente não ter tanto estresse com a manutenção? É o planejamento, é a prevenção. Vamos para a nossa última resolução problema. Ela está chamada de Canvas ali, mas eu vou trazer uma gama de ferramentas, tá bem? Neste caso, você foi proposto a mostrar algumas ferramentas que podem ser utilizadas para o projeto de software. Essas ferramentas podem ser desde o planejamento até a sprint e entre outros. Eu vou com você ao meu computador. Também só um minutinho aqui que eu vou reiniciá-lo. Pronto. Acredito que sim. E eu trouxe algumas ferramentas, tá bem? Essa ferramenta, eu acredito que a gente já conhece, é o Trello, né? E o Trello aqui eu fiz, neste caso, deixa eu aumentar. Eu fiz ele como se fosse uma sprint. Então, perceba que para este caso, eu trouxe, eu mostrando o período, né? Então, vai de 10/8 a 2/9. Eu coloco qual é o produto backlog, lembrando que o produto backlog, ele é ali a questão de todos os requisitos listados, né? Aqui eu coloquei só alguns. Da sprint backlog, o que vai ser feito nela, tá bem? Então, escrita dos casos de teste, desenvolvimento da funcionalidade tal, modificação no requisito, tá bem? Fazendo, por exemplo, o que está sendo feito, casos de teste de requisitos, né? Nós temos aqui a pessoa atribuída, feito, o que foi feito e assim por diante. Então, o Trello é uma ferramenta muito interessante para você apresentar. Por quê? Porque ela pode ser utilizado tanto para fazer a sprint, como para também o projeto de software que a gente viu semana passada, que foi o Kanban, tá bem? Então, a gente pode utilizar nessas duas questões. Então, perceba que o Trello ele é bem diverso. Outra ferramenta que a gente pode utilizar é o Asana. O Asana ele também pode ser feito tanto para como se fosse um Kanban, um pouco menos, mas para essa parte de gerenciamento de projetos, ele pode ser realizado, tá? Então, você pode colocar aqui o a fazer, o em execução, o feito, estudar para a prova de projetos de software. Qual é a prioridade? Super alta, tá? Fica a dica, tô brincando. Mas a gente pode adicionar sessões. Então, é uma ferramenta também que a gente pode utilizar, por exemplo, para o planejamento da nossa sprint, ok? Então, a Asana, eu vou até dar um zoom aqui. Ai, não consigo dar zoom no meu... na minha barra do Safari, mas é ASAN, tá? Asana, bem simples. E também é uma boa ferramenta no qual você consegue listar as tarefas que vai fazer, você consegue colocar datas, tá bem? Se você der duplo clique aqui, ó, você vai colocar sem data nenhuma, né? Mas você pode colocar o responsável, a descrição e adicionar mais detalhes. É uma ferramenta muito interessante também. Uma das que eu mais acho interessante, e daí não
pelo seu design nem nada, mas pela quantidade, é o Visual Paradigma Online. O Visual Paradigma Online, se você está vendo aqui minha tela, olha quanto de processo quanto de gráficos que a gente consegue fazer. Então, nós conseguimos fazer o Canvas, que foi o proposto, tá? Eu vou mostrar já pra você. Mas, ó, a gente tem o 5W, que a gente já viu em aula. Nós temos também aqui quadros gerais, tá vendo? Alguns são para upgrade, né? Alguns você tem que pagar, mas boa parte deles não. Então, a gente consegue fazer algo bem interessante, tá bem? Então a gente tem aqui, tem vários tipos de ciclos que a gente consegue montar, tá bem? Então é algo muito interessante que você pode utilizar não só, né, na sua vida acadêmica, mas também como no mercado de trabalho. E aqui, ó, tem vários, tem o Bubble Diagram, você consegue selecionar, né? Tem o diagrama de classes, tem diagramas de casos de uso, tá bem? Então, são vários aqui que a gente pode selecionar, ó, PM Chart, PDCA, que a gente já analisou também. Então, perceba que tem alguns que são pagos, outros não, ó. Nenhum desses do PDCA são para upgrade, tá bem? Então, é bem interessante você conhecer essa ferramenta, ó, a análise SWOT, tá vendo? Você consegue, então, ter aqui já templates prontos, casos de uso, tá bem, ó? Então, esses casos de uso também, ó, um caso de uso de ATM. Então, é uma ferramenta bem fácil de utilizar. Mas, para o nosso problema proposto, eu trouxe aqui... Bem, deixa eu só... Eu trouxe aqui como se fosse um Canvas, tá bem? Então, aqui nesse Canvas, ele tá abrindo, só um minutinho. Lembrando que o Canvas é diferente do Kanban, tá? Então, aqui no Canvas, ó, eu coloquei as minhas justificativas, meus requisitos, a minha equipe de trabalho, o grupo de entregas, quais são os riscos, ó, risco no requisito 2, risco com cronograma, quais são os meus canais de comunicação, então e-mail, Skype, o cronograma, então requisito 1 até dia 15 e assim por diante. Perceba que com o Canvas, né, feito nessa ferramenta, mas ele poderia ser feito em qualquer lugar, a gente consegue ali ter uma visão geral do meu projeto, né? Aqui, então, eu tenho meus requisitos listados, qual vai ser a equipe de trabalho e assim por diante. Então, o Canvas, ele nos dá uma visão mais geral. Eu fiz aqui no Visual Paradigma Online, no entanto, você poderia utilizar qualquer ferramenta, poderia usar até um quadro físico no qual você coloca ali os valores. Legal do Visual Paradigma é que você consegue tirar raias, você consegue colocar raias, tá? Eu usei ali como se fosse post-it, mas você pode utilizar só quadro de texto e assim por diante, tá bem? Então, essa foi a nossa solução da situação problema, no qual nós vimos algumas ferramentas que auxiliam o projeto de software. Vamos para dúvidas, tá bem? Eu vou pedir para que você interaja comigo, que você manda suas dúvidas. Não precisa ser somente da aula de hoje, tá bem? Pode mandar suas considerações também. Vou dar um minuto para você enviar e daqui a pouco eu volto, então, para a gente finalizar a nossa aula.
Voltamos então. Tem umas considerações sobre a pergunta que eu deixei na interação passada. Eu vou ler aqui, tá? Já que vocês mandaram, vocês tiveram um trabalho, eu vou, obviamente, fazer essa consideração. Lembra da pergunta? Se você fosse um gerente de projetos, você faria algum tipo de gestão da comunicação? O pessoal de Sobral respondendo que sim, é essencial, até como uma forma de documentação e de manter a equipe informada do andamento da construção de um software, realmente. A comunicação ali você tem o que vai ser feito, né? O que deu errado, quais são os riscos, então é uma forma bem importante dos colaboradores saberem da situação do projeto. Pessoal de São Paulo, sim, para manter o engajamento da equipe, realmente, né? Se a gente não sabe o que está acontecendo, fica até difícil a gente engajar, a gente fazer ali considerações. Então, realmente, quando a gente tem uma comunicação mais fluida, a gente consegue ali ter uma participação melhor. O pessoal de Taboão da Serra diz que sim, e ele usou o dado, olha só, o pessoal de Taboão da Serra sempre muito conectado. Ele usou e disse que 44% dos problemas geralmente são por uma má comunicação, né? Então, se a gente for listar o que deu errado, geralmente foi por falta de comunicação. Temos o pessoal de Palmas agradecendo muito a professora. Obrigada, gente, fico muito feliz. E também o pessoal de olha, essa é uma cidade com um nome que eu nunca vi. Araranguá. Agradecendo também, os alunos agradecem, os alunos sem dúvidas, mas agradecem a aula. Gente, agradeço muito a participação de vocês. Foi realmente uma matéria que me surpreendeu. Por ser uma matéria geralmente mais teórica, os alunos acabam se acanhando. Mas eu gostei muito que vocês participaram. Fica aqui meu agradecimento desde já. Mas vamos então recapitular a nossa aula. O que nós vimos, né? Nós analisamos então as diferenças na concepção e desenvolvimento do projeto, a gestão de comunicação, vimos que é muito importante, né? Só retomando aqui, a diferença geralmente foi entre a ágil tradicional, vimos algumas ferramentas, análise SWOT, o Canvas, o BSC, que geralmente não são usados para projetos de software, mas eles podem ser muito bem colocados e, obviamente, agregar e fazer um alinhamento com a companhia. Vimos a evolução e a manutenção de software, que são algo muito custosos, né? A evolução vem ali como uma adição de uma funcionalidade e a manutenção vem como algum erro que a gente vai consertar logo após a entrega, ou também uma forma evolutiva. Além disso, o que a gente mais viu durante a nossa aula? A gente estudou as metodologias tradicionais, estudamos a fundo a metodologia ágil, então você sabe muito bem como funciona o XP, o Scrum, não é mesmo? O FDD, o Crystal e entre outros. Analisamos também a parte de riscos, a parte de comunicação, que foi a aula de hoje. Vimos também a parte de documentação, qualidade. Então, foi muito conteúdo que com certeza vai agregar muito na sua formação, tá bem? Hoje em dia, talvez você possa não ver a utilidade de vários pontos que a gente viu aqui em aula, mas quando você estiver inserido no mercado de trabalho, com certeza projetos ali, a gestão de projetos vai estar inserido e você com certeza vai colocar em prática o que a gente viu aqui. Bem, gente, a nossa última aula, estou triste, confesso, mas estou também realizada porque eu sei que você com certeza saiu daqui com uma melhor formação e aprendeu muito sobre projetos de software, tá bem? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a nossa próxima oportunidade.